Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Talk to Us. Eu sou Cleidson Lucena, médico, otorrinolaringologista e cirurgião de cabeça e pescoço. Olá, sou Libra Leto, sou médica, otorrinolaringologista e otoneurologista, especialista em odonto zumbido. Hoje contamos com a participação de um amigo e profissional, Fábio Queiroga. Ele é médico, formado especializado em clínica médica e médico do esporte. Seja bem-vindo, Fábio, dê suas primeiras palavras aí para nós. Obrigado, meus amigos, Cleicinho, amigo de longos tempos do colégio, né? Obrigado, Lívia, pelo convite. É uma honra. Vai ser um papo bem legal, tenho certeza. Fábio, vamos começar um pouco aí falando sobre a sua formação acadêmica. Nos fale um pouquinho aí sobre a sua formação acadêmica. Bem, eu sou médico formado pela Universidade de Pernambuco, né? A residência em clínica médica, R1, R2 e R3 em clínica médica. Sou mestre em medicina tropical pela UFPE e, recentemente, uma formação em medicina do esporte. E como você decidiu fazer? Me conta. A medicina do esporte. Isso. Eu sou bem inquieto. Além disso, eu também tenho formação em gestão de negócio pela Fundação Dom Cabral. Eu saio fazendo vários cursos, sabe? Eu tenho essa mente um pouco inquieta. E aí o que aconteceu? Eu comecei a correr ali por volta de 2020, por causa da pandemia. E aí comecei a querer entender algumas coisas, como funcionavam, né? Porque não estava dando certo comigo, digamos assim. Eu, como médico, achava que entendia de alguma coisa como clínico geral e eu colocava em prática e não funcionava. Aí eu disse, não, acho que eu estou precisando ir a fundo aqui na medicina do esporte para poder entender o que é que está acontecendo. E aí abriu-se um mundo na minha frente. Foi excelente, top demais. Então vamos entrar no primeiro tema, que é exatamente os benefícios da atividade física para a saúde. Quais são os principais benefícios da atividade física regular para a saúde física e mental, Fábio? Bem, isso é uma pergunta ótima, né? Talvez assim, isso seja o que é medicina hoje em dia, né? É prevenção. A gente não pode estar falando de medicina, digamos assim, perdão aos amigos, né? Fico muito tranquilo de falar que sou médico, mas assim, não é uma medicina baseada em remédio, não é? Ao contrário, é baseada em saúde. Então, a prevenção, você ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, fazer exercício físico diariamente, né? Organizar esse exercício físico, para você não se machucar, mas você ter uma programação do exercício físico, isso aí traz saúde, né? Traz saúde como um todo. Então, você não tomar remédio, você chegar aos 50 anos de idade sem estar tomando remédio para pressão alta, sem estar tomando remédio para emagrecer, sem estar tomando remédio para diabetes, isso aí eu acho que não tem preço. E quem te traz isso, né? Estou falando só da parte de remédio, né? Quem te traz isso muito é o esporte. Então explica pra gente um pouquinho o que seria essa medicina do esporte, assim, porque a gente sabe que na medicina tem várias áreas, o que diferencia, por exemplo, ela da odontologia ou da endocrinologia, o que é uma medicina do esporte? Pronto, isso é uma pergunta também muito importante, porque eu acho que muita gente se confunde com isso, né? A medicina do esporte, ela vem basicamente para poder tratar do atleta mesmo, digamos assim, né? Então você vê o Comitê Nacional, o Olímpico Nacional, o Comitê Nacional de Esportes, os times de futebol, né? Onde começou a se haver uma profissionalização e um entendimento de que para melhorar o rendimento, você precisava ter alguém que entendesse da fisiopatologia, de saber como prescrever a atividade física como um remédio mesmo, saber a prescrição. Então, um jogador de futebol, vamos lá, eu não posso ter um treinamento de um time de futebol, ser o mesmo treinamento do goleiro, do atacante, do lateral direito e do meio de campo. Cada um tem que ter um tipo diferente de treinamento. Tem lateral que corre quase 10 km por tempo e o goleiro está lá parado. Então eu não posso ter o mesmo tipo de treinamento. O goleiro precisa de agilidade para estar pulando. Então eu preciso de plenotropia, pular, né, saltar, saltos, ter agilidade. Enquanto que o lateral ele precisa de resistência. Ele precisa chegar lá, feito o jogo da seleção feminina agora, que foi 17 minutos de prorrogação. Ela precisava, a lateral direita ou a esquerda, precisava chegar no final de uma corrida e ter a capacidade de raciocínio para cruzar a bola. Entendeu? Então, e depois retornar para marcar. Então, você como médico do esporte, você programa os exercícios que o paciente vai fazer. Isso. E aí a gente traz para o não profissional, né? Entendi. Onde eu vou ter, digamos assim, o não profissional, o atleta não profissional, né?
o atleta amador que a gente chama, ou aquela pessoa que está sedentária e quer começar. E você também, como médico do esporte, você prescreve medicações associadas, suplementos, hormônios, vitaminas, como é essa parte? Isso é bem interessante. Talvez essa aí seja a questão que a nutrologia entra, onde se imbrica, né? A medicina do esporte na cabeça das pessoas com o nutrólogo e o endocrinologista, tá? O médico do esporte, talvez ele esteja mais relacionado de compreender o tipo de exercício que você faz, e aí você consultar um nutricionista para dizer, olha, eu quero esse tipo de alimentação, eu quero X gramas de carboidrato por quilo de peso, eu quero X gramas de proteína, X gramas de gordura, eu preciso suplementar uma creatina, eu preciso suplementar um whey porque ele está fazendo esse tipo de exercício, ou não. Então, o médico do esporte talvez ele esteja mais envolvido em conversar com as outras especialidades, né, com os outros para não médica, digamos, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, para poder atender aquela programação do que você está querendo. Né? Isso aí, vamos lá, hoje foi um paciente muito interessante, aí é um paciente do dia a dia, né, digamos assim, não é um atleta, uma pessoa de sobrepeso, obesa, e aí é o que acontece muito em consultório. O cara vai, e aí ele quer fazer um treinamento e começa a fazer um regime por conta própria. Então ele começa a fazer um exercício de uma intensidade desproporcional ao que ele se alimenta. Aí ele não aguenta, ele não vai aguentar, porque ele não vai ter energia suficiente para poder continuar aquele treinamento, não é? E aí ele desiste, diz, não, isso aí não é para mim. E como é que você personaliza os exercícios? Como é que você faz essa prescrição? Essa prescrição do exercício. Por diferentes pacientes, diferentes factos. Estamos falando de pacientes saudáveis, mas depois a gente fala de pacientes com doenças, né? Que é bem interessante também. Aí vai depender de tudo da pessoa quer. Isso é muito importante aí para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, porque, na verdade, o exercício físico, a prescrição do exercício físico, ele está relacionado com o que o paciente quer, o atleta ou o futuro atleta está querendo. Então, se ele vira para mim e diz assim, eu quero ser um atleta de jogar pelada, futebol, segunda, quarta e sexta eu quero jogar pelada. Então, eu vou ter que entender o que ele está querendo para poder fazer a prescrição. Eu quero fazer crossfit, então eu vou compreender para poder ajustar. Porque o crossfit, vamos lá, falando de crossfit, não é somente você fazer crossfit. Eu preciso ter o fortalecimento para você aguentar o crossfit. Crossfit é uma modalidade, como futebol é uma modalidade, como vôlei é uma modalidade, como basquete é uma modalidade. Então, dentro do entendimento do exercício que ele está se propondo a fazer, é onde vai entrar a prescrição. Né? E a prescrição, quando eu falo de prescrição, eu estou falando de uma forma holística, de uma maneira entrando nutricionista, fisioterapeuta. Então, dá um exemplo. Eu decidi fazer crossfit. E aí, o que você falaria? Eu falo, Fábio, eu decidi a partir de amanhã que eu vou ser crossfiteira. Tá sedentária, vamos lá. Estou sedentária e aí realmente eu vi que é legal o crossfit, que é muito legal, que não é perigoso, tá? E que vale a pena fazer crossfit. Né? É uma modalidade que mexe com muita coisa. E tem vários mitos, isso é importante você falar, porque muita gente fala que é perigoso, né, fazer, tem fratura, tem trauma, e aí é importante você falar isso. Veja, se você pega uma academia, é isso que eu estou dizendo, se está tudo direcionado, tá ok. Se você de repente vai para uma academia que você não conhece, que é de qualquer forma, isso é perigoso. Opa, e medicina do esporte é uma especialidade médica ou é uma área de atuação? Ela é uma especialidade médica, né, com prova de título, de especialista, exatamente, já tem tudo, né, é bem legal isso aí. Perfeito. Sabe? A gente já tem prova, a sociedade já tem que comprovar, tem que fazer, né? Quem faz residência já sai, enfim, bem parecido com as especialidades mesmo. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao iniciar um programa de exercícios? Pronto, vamos lá, começar o crossfit. Isso, conta mais sobre o crossfit que eu quero começar a fazer. Então, eu acho que se uma pessoa partir do sedentarismo, né? E aí não tem uma preocupação, um entendimento, as pessoas às vezes querem um resultado muito rápido. Então eu vou para o CrossFit e aí eu não tenho ele chega dizendo assim para o professor lá, eu quero perder peso, eu quero ficar forte. E ele vai acima da capacidade dele. Né? Então, não se respeita. Tá? Então, se você fosse querer começar CrossFit, dependendo, nunca fez nada. Talvez eu dissesse assim, ó, Lívia,
vamos fazer o seguinte, vamos antes de começar o CrossFit, a não ser que a gente vá para alguém que conheça, ou se o treinador ligue para mim, vamos começar uma academia primeiro. Tem de fortalecer. Isso, vamos primeiro aprender a fortalecer, aprender a agachar, pegar peso, porque saber fazer um levantamento de peso, para depois ir para o CrossFit. Tem que ser essa sequência? Não, é o que eu estou dizendo, é individualizado, vai depender com quem eu estou falando lá, não. Meus meninos com 13 anos e 11 anos faziam CrossFit, né? Então já começaram o CrossFit. E aí eu lembro que o treinador, a gente teve que colocar um personal de CrossFit para os meninos, porque ele disse, olha, eu não vou deixar eles sozinhos fazendo o que todo mundo faz. Eu tenho que ter gente olhando diretamente para ele. E não ter vergonha, porque as pessoas ficam às vezes com vergonha de pegar a barra sem peso. Mas a barra já tem 20 quilos. É verdade, começar uma luta sem peso, é verdade. Na hora de indicar um exercício ou uma atividade física para alguém, você utiliza mão de algum exame complementar ou apenas exame físico? Veja, tem exame complementar, né? Tem protocolos bem descritos do que a gente deve pedir, a depender da idade, né? Protocolos cardiológicos, né? Ergospirometria, então existem vários, não é uma coisa que você está falando bem importante, não é simplesmente ir começar a fazer exercício. Eu preciso saber se eu tenho saúde para fazer o exercício, né? Então eu preciso passar por um médico primeiro para fazer uma triagem médica, para poder entender se ele tem algum risco cardiovascular, né? Se ele tem algum risco maior de lesão osteomuscular, né? Às vezes a gente precisa fazer avaliação biomecânica, aí vai muito para corredor mesmo, né? Então precisa de um fisioterapeuta fazendo avaliação de biomecânica para saber como é que esse paciente corre, se ele vai ter lesão, se ele é encurtado, se ele não é, se tem problema cardiovascular, se tem risco, se não tem. Então são várias nuances que precisam ser feitas. Por isso que antes de começar o exercício tem que ir para o médico, né? De preferência para o médico do esporte, né? Perfeito. E você vê o impacto desses exercícios na saúde mental, no bem-estar do paciente? Você, como é que se relaciona no seu dia a dia? Total, essa é a parte que eu mais gosto, tá? Eu tô com uma paciente agora que ela está saindo de um processo de depressão, né? E antes desse processo de depressão dela, ela corria 21 quilômetros, certo? E aí ela tem uma doença chamada artrite reumatoide, precisou tomar corticoide, e aí ela ficou dependente do corticoide. Então veja, eu tenho uma paciente com depressão e uma paciente dependente de corticoide. Que é muito comum, né? Só para eu explicar rapidinho, eu sei que a gente não pode entrar muito para as pessoas entenderem, quem toma corticoide por longo período, existe um eixo nosso neuroendócrino que ele pode ser suprimido. Quando a gente faz exercício de forte intensidade, eu preciso que esse eixo funcione para poder lançar a mão do cortisol. Aí acho que todo mundo vai entender. E essa paciente ela estava com o eixo suprimido por causa do corticoide que ela vinha tomando por causa da artrite reumatoide. Resumo da obra, ela não estava conseguindo nem correr nem 3 km mais, super triste, dizendo que não dava. Conseguiu organizar toda a estrutura de treinamento dela. Tira esse aqui, coloca esse aqui, vamos começar a trabalhar com frequência cardíaca, não com velocidade. Pedi um teste, uma ergospirometria para ela. A gente percebeu que, do ponto de vista ergospirométrico, de gases, de coração, ela não tinha problema algum. O cansaço que ela sentia era muito mais mental mesmo, de dizer não estou conseguindo, do processo de depressão. A gente conseguiu passar todo esse entendimento para ela e hoje ela está correndo de volta. E você acaba também entrando nessa conduta do cortisol ou você deixa para lá, deixa para resolver com o reumatologista? Então, essa é a vantagem do clínico do esporte, né? Isso que é onde mistura as duas coisas, a clínica médica com a medicina do esporte. Que é perfeita. Isso. E aí eu consigo dar conta de muita coisa, né? Porque o Fábio, além de ser um médico, é um excelente clínico. Então é verdade. Nessa parte você consegue. Porque às vezes tem isso, né? Isso. Explorando seu conhecimento em clínica, já que citamos aqui, você poderia explicar para a gente de uma forma fácil e sucinta os mecanismos fisiológicos que explicam essa relação entre o exercício físico e a saúde mental? Veja, é a liberação de neurotransmissores mesmo, né? De serotonina, de dopamina, né? Disso tudo, de noradrenalina. É impressionante, assim. Eu fiz uma postagem uma vez e fiz assim, cadê a danada da satisfação quando a gente faz exercício? Lá no começo isso. Então,
é algo que, às vezes, a gente fica procurando essa satisfação, né? Mas no começo é difícil, meu. Veja, no começo é perseverança. É você dizer assim, lá na frente eu vou conseguir ganhar algo. E de uma hora para outra essa chave vira, que aí você se torna dependente disso. Para você ter uma ideia, eu treino praticamente todo dia. Que é um pouco, digamos assim, a gente teria que ter um dia de descanso. Geralmente eu deixo o domingo, mas às vezes eu vou fazer um treinamento leve. É um descanso, digamos assim, ativo, sabe? E assim, eu me acordo às 4h30 da manhã para ir treinar diariamente. E com vontade de treinar. E é sempre interessante que você vê que algumas pessoas têm uma dependência, né? Isso. Então a gente vê aquelas pessoas que correm e ela corre porque gosta, né? Pela liberação. Inclusive em viagens, né? Que quando para de treinar um dia sofrem com isso, né? Não, e quando você começa a viajar para poder correr, aí que é uma onda, né? E outra coisa também que vocês estão tocando no assunto de viagem, por exemplo, eu e a Alessandra, a gente nas viagens da gente, para onde quer que seja, se foi em Triunfo, a gente correu o Triunfo todinho. A gente viajou para a Batalha lá em Portugal, correu a Batalha todinha, entendeu? São Paulo, a gente corre na Avenida Paulista, então você vai conhecendo os lugares de uma forma diferente, isso é bem interessante, além de fazer o exercício. Então, veja quantos benefícios o exercício não vai trazer, né? Porque você consegue ver o mundo de uma outra forma. Isso é bem interessante. E como você se sente bem, é um negócio do outro mundo, assim, é impressionante. E aí me diz uma coisa, quais são as melhores práticas que você geralmente indica aos seus pacientes para evitar lesão durante o exercício? Como é que você relaciona isso? Como é que você faz? Isso, a lesão, a gente pensa somente na lesão quando a gente está falando do ponto de vista biomecânico, né? Uhum. Então, claro que toda lesão vai ser através da biomecânica, porque a biomecânica é o movimento da gente, né? Então, aí vamos lá, pro coitado do crossfit, né? Não faça crossfit porque vai acabar com o seu joelho, né? Vai acabar com o seu ombro. Mas a lesão em si, ela está muito relacionada com o movimento mesmo, a biomecânica, o excesso de carga ou não excesso de carga. Porém, as pessoas esquecem que está muito relacionado com déficit energético. Que se eu, por exemplo, eu não faço uma alimentação direcionada para aquele exercício, né? Se eu estou com déficit energético, eu estou fazendo, vamos lá, eu faço exercício porque eu quero perder peso. Então, qual é o natural? Eu vou comer pouca caloria, porque eu quero perder peso, né? E aí a pessoa até que no começo, quando está muito acima do peso, ele ainda tem essa reserva energética. Mas a partir de um certo momento, para tirar a energia da gordura, é muito trabalhoso para o organismo. Então o que é que eu preciso? De carboidrato que seja liberado de forma imediata. Mas eu não estou comendo carboidrato. Aí eu começo a tirar da gordura e principalmente da proteína. A proteína é quem faz o músculo. Então se eu começo a fazer exercício de uma forma aumentando o peso, né, sem me preocupar com a biomecânica, ainda mais com déficit energético, aí vai ter a lesão. Interessante isso, porque você não pensa nisso. E algumas pessoas acabam fazendo muita dieta restritiva, malham em jejum, e aí acaba tendo isso. A gente não pensa, que a gente pensa realmente em lesão só com excesso de peso, não com déficit calórico. Exatamente, né? exatamente. E a gente falou até agora de atletas iniciantes ou que estava decidindo sair do sedentarismo para iniciar atividade. Vamos pensar em outro cenário agora, aquele atleta de alta performance. O atleta de alta performance é aquele que caminha no muro próximo de lesões, que ele exige o máximo do seu corpo. Isso é uma coisa sadia? Fica essa pergunta, o que você acha? Tipo um Ironman que corre... Tá me colocando na berlinda mesmo, né? Ele está bem próximo, né? O atleta de alta performance está bem próximo da lesão, né? Isso que a gente vê constantemente os atletas profissionais que se lesionam tanto, né? Isso, vamos lá. O exercício físico vai ser sempre saudável, tá? Então, o que talvez a sua pergunta seja interessante responder, pensando agora, você começou a falar, eu comecei a pensar nas Olimpíadas. Né? E aí o atleta, para não perder as Olimpíadas, muitas vezes ele esconde a lesão ou vai lesionado. Que você vê também no futebol, né? Quantas vezes, deu um tombinho, já lesionou. Isso. Então, provavelmente já tinha essa lesão. E aí vem contrato, o futebol tem muita questão de contrato. Então você vai e arrisca mesmo, né? E joga lá para arriscar. Agora, ele vai ser sempre saudável, né? Se você, mais uma vez, independente se você... Porque o gasto energético ou o esforço físico,
ele vai ser, digamos assim, proporcional. Mesmo que eu vá devagar, mas eu seja sedentário, eu estou andando também, dependendo do esforço que eu estiver fazendo, na linha da lesão. E é o mesmo passo que se eu sou um atleta de alto rendimento, eu também estou chegando no meu esforço máximo. Então, outro caso bem interessante, o atleta, ele é atleta não amador, médico também, né? E aí ele disse que teve uma fratura de acetábulo, correndo. Quando eu comecei a conversar com ele estava fazendo rendimento de atleta de ponta. E aí ele termina o treino, vai para casa, toma banho, leva o menino para o colégio. Aí depois vai trabalhar o dia todinho. Depois não tem tempo para almoçar. E aí, o que está acontecendo? Desce energia. Qual foi o problema? Foi o limite que ele correu? Não. O problema é a falta de descanso. O menor dos culpados é o atleta, né? Perdão, é o exercício físico. O maior do culpado é a vida dele. Então, E falando em descanso, como é que você faz geralmente com os pacientes? Assim, você pede para malhar um dia sim, um dia não? Você falou que malha todo dia meia. Tem que ter dia de descanso, é importante ter. Isso. E aí vai depender do momento que você está, né? Se você está começando agora, você vai inflamar muito. Quando você começa a fazer exercício físico, o músculo fica muito inflamado. Então não adianta eu ficar forçando esse processo inflamatório, porque a dor da inflamação é muito grande, dói bastante. Quem está começando para sair do sedentarismo vai ter muita dor. Então é muito mais racional, peso bastante leve, ou o próprio peso do corpo, né? E descansos. Às vezes quem está no começo está na empolgação de querer acelerar, mas isso não é o legal. Existe o que, do ponto de vista de literatura, né, de artigo científico, ele é meio controverso, que é o descanso ativo. Que é, por exemplo, eu corro no sábado 18 km, no domingo eu corro 5, bem leve. Isso é um repouso ativo. Mas veja, quem vai correr quem vai fazer esse descanso ativo? É um cara que já está correndo 18 km. Então, é um tipo de descanso. Então, o descanso ele tem que existir sim, né? O ideal é quem tá lá começando ou quem está progredindo é sempre ter ali 1 ou 2 dias na semana de um certo descanso. Quem é que vai determinar isso aí, principalmente? É a conversa do médico do esporte com o educador físico. Perfeito. Falamos aí do futuro atleta, do sedentário que decidiu ser atleta, falamos do atleta de alta performance. Agora vamos falar dos atletas que se lesionaram. Como é esse processo de recuperação de lesões esportivas e qual é o papel do médico do esporte nesse contexto? Bom, isso é uma pergunta fantástica e excelente. Porque a gente tem que saber, a primeira coisa é saber diferenciar o que é lesão do que não é. Porque os dois doem, né? Então, qual é que é lesão e qual é que é uma dor dessa regeneração, né? da musculatura. E aí você só vai aprender quando você estiver malhando. Eu aprendi isso. No começo a gente acha que qualquer dor que a gente tem é de lesão. Então a gente já vai tirar a perna. Então, para facilitar aqui, a dor de lesão é aquela dor que você está parado, está sem fazer exercício e a dor está latejando. O músculo está latejando. Isso é dor de lesão. De uma forma bem geral, tá? E como é que é a dor muscular do exercício? É aquela dor que aparece com 24, 48 horas depois do exercício, né? E que você, quando aciona aquele grupo muscular, você sente muita dor. Então, quando você está caminhando, quando você se senta, quando você se levanta, e aí existe aquela dor bem importante. Então, o primeiro passo da sua pergunta eu preciso entender o que é lesão e o que não é lesão. Né? Então, na grande maioria das vezes, vai ser processo inflamatório só, não vai ser lesão. Então, o que é que deve se fazer aí? Diminuir carga, conversar com um treinador físico, diminuir E eu posso a carga. malhar quando eu tiver com esse processo sem inflamação? A gente pode malhar esse grupo muscular? Pode, você está inflamando, né? E aí vai depender, pronto, eu vou contar, minha menina, ela é atleta de basquete, vai pro brasileiro agora de basquete. E aí ela está com o personal dela, e aí o que a gente combinou? Disse, olha, como a competição é daqui a 2 meses, não vamos fazer exercício com carga. Por quê? Exercício com carga vai inflamar o músculo. O que é que eu estou precisando dela agora? Agilidade, né? Salto, que é basquete que ela joga, salto, agilidade. Então, esse tipo de exercício não inflama tanto. Já o exercício com força vai inflamar. Então, na hora que eu estou bastante inflamada, por isso que existe uma programação. O ideal, a grande dificuldade é, eu preciso treinar para quê?
Eu vou treinar para uma competição de 21 quilômetros. Eu vou treinar para uma competição de basquete, que daqui a 3 meses, ou 4 meses. Aí eu faço um planejamento de treinamento. Faço fortalecimento aqui, aí a gente inflama, depois eu paro de fazer o fortalecimento, começo a fazer treinamento que a gente chama de pliometria, né? De pliometria, que é salto, agachamento, e aí você vai diminuindo a carga e vai diminuindo a amplitude de movimento. Quando vai chegando perto da competição, você vai fazer menos amplitude. Por quê? A amplitude de movimento é o que pode levar a uma lesão. Né? Por isso que as pessoas acham que o CrossFit lesiona muito. Qual é o grande problema do atleta que não tem uma programação para uma competição? É que ele vai treinar da mesma forma o ano todo. E isso é importante, né? Porque a gente não tem essa visão da importância do médico do esporte, então realmente sensacional. Faz toda a diferença. O médico do esporte, você não vai para o médico do esporte para ele prescrever nutrição, para ele prescrever hormônio, né? Você vai para o médico do esporte para ele te preparar para o esporte. Um triatleta, ele é lá de Goiás, um paciente meu, os pais dele moram aqui de vez em quando, ele vem, aí quando ele vem, vai para consulta comigo. E aí ele estava na véspera de uma prova dele de triatleta e ele estava extremamente gripado. Rapaz, eu estou gripado, está chegando perto da minha prova. E essa prova eu me preparei para bater meu recorde pessoal. E eu estou preocupado porque eu acho que eu não vou bater o recorde pessoal. Estava muito gripado aí. Aí eu conheço, né, já estou acompanhando ele há um tempão. Aí eu disse, olha, como é que está a questão da dieta, da alimentação? Porque isso está com cara de déficit energético. Porque aí a gente está falando de quê? De 90 km de bike, né? Se eu não me engano, são 2 km de natação e 21 de corrida. Então veja a quantidade de energia que se gasta. E aí ele é bem vaidoso, né? Depois que eu terminei de falar disso, eu vou confessar. Eu, no último triatlon que eu fiz, eu estava com 11% de gordura corporal. Agora eu estou com 9%. Você está aí batata. É déficit energético. Então veja que quanta complexidade num processo, né, de treinamento. E às vezes a gente acha que é assim, bem simples, vai lá e faz o treino e acabou. Vou te fazer a última pergunta, Fábio. Falamos sobre prescrição de exercícios físicos. Agora eu queria entrar exatamente na alimentação e suplemento. Por que e para quem você indica suplementação? Bom, também é uma pergunta excelente. A suplementação, ela é da ordem do nutricionista. Então, eu posso ser, digamos assim, um consultor para entender se aquela suplementação está fazendo sentido. Então você só indica, fala, vai no nutricionista e faz, por exemplo, zinco, selênio, mas aí quem vai falar as dosagens, tudo, é o nutricionista. Isso, e assim, o que a gente tem que compreender de nutrição é que o mais importante, eu fiz até um post hoje bem interessante sobre isso, o que é mais importante são os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, tá? Os micronutrientes, eles vão entrar com uma necessidade que se supre aonde? Aqui no Brasil, no Nordeste, né? A gente tem muita fruta, então tem muito micronutriente. Você castanha do caju, castanha do Pará, então você consegue suplementar zinco, você consegue suplementar magnésio, tudo na alimentação. Qual é o problema de a gente fazer uma suplementação, por exemplo, com whey protein, né? Quando você comer muita carne, muita proteína, é muito entediante na comida e muito difícil. Quando eu fiz essa minha transição da minha dieta para a dieta do nutricionista, eu tive muita dificuldade, né? Porque ele aumentou muito a proteína para poder aumentar a saciedade. Tem até uma coisa legal que a gente pode comentar também, sobre o que é quem no papel da nutrição. Mas, e aí você pega também, não adianta você comer, por exemplo, se eu não me engano, são mais de... agora eu acho que são mais de 400 gramas de proteína, não adianta você comer por refeição, perdão, eu devo estar errado, né? Se eu estiver errando o número, mas existe uma quantidade X de proteína que não adianta você ultrapassar numa alimentação. E aí o nutricionista ele prescreve o whey, porque não adianta eu pegar, por exemplo, botar 4 filé de frango numa alimentação, naquele momento, que ali o organismo, digamos, só vai absorver 2. Então eu pego o whey protein, que você não vai sair comendo proteína no meio da tarde, e aí eu coloco o whey protein no meio da tarde. Então eu fraciono esse whey. Tá? E só trazendo uma coisa bem interessante, que as pessoas às vezes não entendem,
Se eu fosse perguntar aqui para vocês, o que é que faz crescer músculo? Carboidrato, proteína ou gordura? Proteína. Proteína, Ou você deve ser carboidrato, só uma pegadinha. Não, o que faz crescer músculo? Quando eu estou trabalhando na fisiologia, quando eu estou trabalhando a musculatura, para ela crescer, para ela funcionar, ela precisa de quê? Carboidrato. Então, o que faz crescer músculo é quem? Carboidrato. Teve uma discussão recente da atleta, da atleta de judô Bia, né, que estavam chamando ela de obesa. Na verdade, ela não é obesa. Ela tem muita massa muscular. Mas para ela ter aquela quantidade de massa muscular, daquele tamanho que ela tem, ela precisa comer muito carboidrato. Levantador de peso, você já viu algum LPO, algum magrinho? Não. Então, o treinamento de quem faz LPO é encher ele de carboidrato mesmo. Tá aí a proteína E vem tá aonde? liberado, desculpa, carboidrato, tá liberado carboidrato, açúcar, tem que ser... Não, aí são os carboidratos, né? Complexo. Mais complexos, né? Arroz, cuscuz aqui no Nordeste, né? Inhame, batata. Aumenta a quantidade de arroz, ou Isso, né? E aí você vê o seguinte, esses treinamentos que se faz, você faz uma programação para ele comer muito carboidrato, para se encher de músculo. E onde é que entra a proteína? A proteína entra na regeneração do músculo, que principalmente ocorre de noite. Então, você está com a fibra toda inflamada, ela se quebrando todinha, e essa regeneração da fibra muscular, ela está principalmente de noite. Então, qual é o melhor horário de tomar whey protein? É antes do treino ou quando eu for dormir? Vai dormir. E aí o cara faz como? Antes do treino. Creatina Aí falta também. informação. E creatina entra aí. A creatina, ela também não é um pré-treino. Porque a gente tem que entender o que é pré-treino. Pré-treino é para aumentar a performance. Creatina, whey, isso aí tudo é uma composição. A creatina, eu tenho que ter um nível elevado de creatina durante vários dias. Então, se eu tomo creatina hoje, amanhã eu não tomo, depois amanhã eu tomo, depois eu não estou fazendo nada. Então, eu tenho que fazer um overload de creatina e ficar tomando aquilo ali. E essa creatina em excesso não dá? Não, tá tranquilo, não. Whey também não? Também não. Vai dar, assim, gastrointestinais, dor de barriga, né? Náusea. Inchaço da edema. A creatina, ela tende a ficar mais no organismo, né? Então, ela vai aumentar um pouco Absorve, mais. né? Isso. Porque eu tenho alguns pacientes que eu estava observando que ele apresentam sintomas mais auditivos depois do uso muito alto de creatina. Às vezes já tem uma hidropsia no ouvido, eu acho que retém mais isso, né? O que termina acontecendo, o papel da creatina é ele se acumular dentro do músculo mesmo e aí puxar água para dentro do músculo, entendeu? Por isso que ele fica maior. Entendi. Por isso que quando você para de tomar, veja, é diferente de testosterona, né? Eu estou falando de creatina mesmo, então ela vai desaparecer. Ajuda para você aumentar a massa muscular, mas quando você para e você para de fazer exercício, murcha. E também assim, o inverso também é verdadeiro. Por exemplo, não adianta tomar creatina sem fazer musculação. Eu sou corredor, quero tomar creatina. Para quê? O corredor não precisa ter músculo, né? Ele precisa ter fortalecimento, é por isso que eu estou dizendo. Aí, que tipo de treino faz? Você é corredor, sou corredor. Que tipo de treino você faz? Eu corro 3 vezes por semana. Terça e quinta eu faço um funcional de corrida. E às vezes na sexta e no sábado eu faço uma academia. Mas se você for lá na academia, eu estou pegando pezinho. Não estou pegando peso de me quebrar, entendeu? Legal. Até porque não pode ter muito peso por causa de impacto, Isso, né? exatamente. E assim, e atrapalha a corrida, né? Sim. O corredor tem que ser mais leve mesmo. Então, assim, a gente gostaria de agradecer, você ter vindo, foi um prazer. Esclarecer a gente sobre a medicina do esporte, que até eu como médica tenho minhas dúvidas e foi ótimo. Você quer deixar alguma consideração final, falar alguma coisa, algum recado? Eu só queria agradecer, né? Vocês são do coração mesmo, amigos. Conheceu a gente desde sempre, desde a época do colégio, né? Para mim, muito obrigado por ter vindo, Fábio. Para mim foi um prazer ter aqui conosco, tá? Esclarecendo essas dúvidas, falando sobre a sua nova área de atuação, aí, sua nova especialidade. E a todos que estão nos ouvindo aí, se for iniciar ou se já está iniciando sua atividade física, marque sua consulta com um médico do esporte. Vai ser excelente para você, tenha certeza. E Fábio, diz aí pra gente, quem quer te achar nas redes sociais, como é que ele deve fazer aí? Passa pelas redes sociais aí para todos que querem te seguir aí. Coloca lá no Insta, @Dr. Fábio Queiroga.
Tem todas as informações lá, tem vários conteúdos, tenho falado bastante sobre medicina do esporte, sobre a importância do esporte do idoso, que a gente não falou, né? É extremamente importante também. E quando quiser, é só mandar um direct lá que a gente conversa e dá tudo certo. Então, pessoal, procura o Fábio, vocês vão ter muito sucesso no treinamento. Vai ser bom, vai ser bom. Obrigado a todos que estão nos assistindo por aqui. Comentários positivos podem me escrever e os negativos podem mandar para a Lívia, que eu adoro. Olha. Até mais. Obrigada.